diz assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de purpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, e estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Por que essa palavra e não outra? Essa aqui é porque abrange, independente da religião, se crê em Deus, se não crê em Deus, se é ateu, se é religioso, se é fanático, não importa. Abrange eu, abrange tu, abrange a tua mãe, abrange o teu pai, abrange cada um de nós. Porque aqui Jesus fala numa parábola, mas uma parábola de fato acontecido, porque ele cita uma história da qual aconteceu. E é muito importante ver que você crendo no céu, crendo somente no céu ou crendo no inferno, não importa. Nós temos que trilhar um caminho para chegar no céu e para chegar no inferno. E aqui, esses dois personagens nos mostram este caminho, o céu e o inferno. E é interessante ver que o rico, ele vestia-se bem, alimentava-se bem, tinha tudo que os prazeres terrenos lhe apresentavam. Mas essa riqueza aqui é a vaidade, é aquilo que ele tinha. Ele vivia a vida que ele quisesse viver. Não é diferente do nosso dia hoje. Então a gente tem que entender que para ir para o céu temos limitações. Temos que estar debaixo de um jugo, e esse jugo é a Bíblia Sagrada, esse jugo é Jesus Cristo. Se não tivermos no jugo de Cristo, na salvação, seremos mais um, assim como esse rico. Eu sublinhei aqui um pedaço importante, versículo 22. Morreu o mendigo, e os anjos vieram buscar ele. E morreu o rico, e foi só sepultado. E é interessante que eles acordam sendo rico, e ele acorda sendo pobre. Porque no versículo 23 diz assim, e no Hades ergueu os olhos,
estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Quer dizer então que o rico abriu os olhos no Hades. O que é o Hades? É o lugar de tormento, o lugar onde eles estão esperando o julgamento. Então quer dizer que ele morre, ele fecha os olhos e abre os olhos e já está no Hades. E ao longe ele vê Lázaro. Ele vê Lázaro no seio de Abraão. Então ele vê, e aí ele começa a entender que não valeu de nada a vida dele aqui na terra. Ele não cria em Abraão, ele não cria em Moisés, ele não creu nos profetas, ele viveu a vida que ele quis viver. E Deus respeitou a vida que ele quis viver. Só que Lázaro era alguém simples. Aqui fala de um rico e de um pobre, mas vamos ver, ao decorrer de toda a Bíblia, Jesus fala quem herdará o céu: os pobres, os mansos, os limpos de coração, os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então não estou falando de religião, de credo religioso, não, estou falando de crença, de fé. Lá em Mateus 7:21, ele fala quem entrará no reino de Deus. E o que está escrito é dois caminhos. No dia do juízo, esse rico vai ouvir isso aqui, ó, e esse pobre vai ouvir isso daqui, ó. Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E o rico vai ouvir isso aqui, ó: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Num estudo mais profundo, você vai entender o que é o Hades, o que é o seio de Abraão, o que é o céu, o que é o paraíso, o que é a Nova Jerusalém, o que é o inferno. Mas a questão é, se nós morrêssemos hoje, estaríamos preparados para o seio de Abraão ou para o Hades? E é interessante ver que o rico, quando está no lugar de tormento, está no lugar de desespero, ele grita para Abraão que permitisse que ele voltasse em vida, para que ele pudesse avisar os seus irmãos, os seus 5 irmãos, para não ir para aquele lugar. Então quer dizer que ele tem consciência do que ele fazia aqui na terra, do que acontecia com ele, para ele ter esse pensamento lá no céu, lá no Hades, porque no versículo 27 ele diz, ó: e disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então tu vê que, e ele ainda fala e aí Abraão fala para ele: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que ele quer dizer? Ouçam aqueles que estão na terra, ouçam aqueles que estão com a palavra de Deus, que estão pregando o evangelho verdadeiro. Porque é fácil ser enganado hoje. É fácil ser enganado, porque eu costumo dizer que assim como eu trabalho 30 dias, eu recebo. A salvação é da mesma maneira. Eu tenho que trabalhar para ser salvo. Eu tenho que ter uma vida com Deus, uma vida com Cristo. Porque a questão é a seguinte: muitos olham a igreja assim: eu não vou lá porque não querem que eu beba, que não querem que eu fume, não querem que eu faça isso, não querem que eu faça aquilo. Eu estou há 8 anos na igreja, até hoje não chegou um dizer para mim que é proibido fazer tal coisa. Eu aprendo pela Escritura Sagrada, eu aprendo pela Bíblia Sagrada o que fazer e o que não fazer. Então, se você olha para alguém que está na igreja fazendo o que é errado, o que não é lícito fazer, não interessa. Esse rico, quem sabe ele olhou os profetas anunciando Deus, anunciando a vinda de Cristo, anunciando as boas novas do Evangelho, não deu crédito porque possuía a riqueza. Mas tu não é rico, tu não tem riqueza,
mas não dá crédito para a palavra de Deus, só há dois caminhos: céu e inferno. Quando eu leio essa parábola eu me preocupo muito, porque eu quero ir para o céu e quero que vocês também vão para o céu. Eu quero que a avó Thelma, eu quero que todos nós se encontrem lá no céu, no paraíso. O céu não é só para mim, não é só para quem lê a palavra, não é só para quem medita, o céu é para todos nós. E a Bíblia é clara que Jesus vem buscar, salvar o que se havia perdido. Se você está perdido, aceite a Jesus. Não vá atrás do que falam, do que dizem, que a igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja é assado, faz, acontece. Não. Você tem que buscar a tua salvação, porque ela é individual, pessoal, exclusiva, e somente você poderá ser salvo. Pela Bíblia eu entendo que eu não posso salvar minha esposa, não posso salvar meu filho, não posso salvar minha mãe, ninguém, eu. Porque ali é claro, quando aquele rico está no Hades, ele olha para Abraão e pede que vá alguém pregar para os irmãos dele. Então ele não pode salvar a sua família, ele teria que salvar somente a sua alma. E nessa noite eu digo, se você olha para A e B e C, não faça isso. Dá uma oportunidade, dá uma chance para Jesus. Porque a gente dá chance para tudo no mundo, menos para Cristo. A gente dá chance para todos e não dá uma para Jesus. Dá uma chance, vai na igreja, vai, conhece Cristo. Porque, e perceba para a palavra que é interessante isso aqui, ó, que o mendigo só vivia com dificuldade. Ele passava trabalho, necessidade, e o rico só prazeres, vontades, carne, a paixão da sua carne, só vivia os seus deleites, e o pobre não. Então quer dizer que está na igreja, aquele lá se é para mim ser crente, para viver uma vida daquela lá, não adianta. A vida será, o que nos importa é após a morte, o que será visto é além da eternidade. Porque ele fala aqui, ó, e o mendigo Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Então a vida não é pela prosperidade, se tu tem necessidade ou não importa. Jesus quer teu coração, quer te salvar. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus. Creio que pela fé em Deus eu posso ter te ajudado em alguma coisa, mas se eu pudesse chegar no meu finado meu pai que já partiu, mostrar, explanar essa palavra para ele, e dizer que ele tem um caminho, tem uma escolha a ser seguida. Mas sabemos que a eternidade revelará onde é que está, se está no Hades, se está no seio de Abraão. Mas hoje, em vida, eu tenho a oportunidade de dizer para minha mãe, de dizer para o meu irmão, de dizer para o meu primo, de dizer para o meu vizinho, para o meu parente, que existe dois lugares, céu e inferno. Quem escolhe é você, quem escolhe sou eu. Eu decido aonde eu vou passar a minha eternidade. Jesus é cavaleiro, é elegante. Deus, ele não obriga ninguém, mas ele deixa, assim como está na palavra, os seus profetas para falar, avisar. Quem sabe a gente não dá crédito para quem está falando. Mas quem é o fulano? Não é o fulano que está falando, mas sim a Escritura, é a palavra de Deus. Você tem a escolha.